Você confiaria sua empresa a um gestor que fatura mais de 1 bilhão por ano, mas fecha no vermelho, com mais de 2 bilhões em dívidas? Parece piada, né? Mas essa é a realidade de um dos maiores clubes de futebol do Brasil, o Corinthians. Antes de continuar, me fala para qual time você torce. Me fala qual que é a sua paixão. E principalmente, tá satisfeito com a gestão da grana do teu time? A gestão tá refletindo no campo? Seu time tá ganhando tudo ou não? Diz aqui pra mim nos comentários. Essa situação se repete há anos. Hoje, quero te mostrar como o que acontece dentro de clubes como o Corinthians revela erros que qualquer advogado e empresário precisa evitar. Até porque a diferença entre um clube e uma empresa é só uma. A empresa quebra. O clube empurra com a barriga e ainda arranca aplausos. Fica até o final desse vídeo para entender como que práticas de direito empresarial podem ser aplicadas para evitar que empresas enfrentem situações muito parecidas com esta. E um aviso, quando esse canal bater 100 mil inscritos, uma surpresa muito especial vai acontecer por aqui. Não posso falar ainda o que é, mas quem estiver aqui agora vai poder ver e falar: eu estava aqui desde quando éramos... Falei, quantos inscritos nós somos no momento? Em 2024, o Corinthians bateu um recorde de receita. Mais de 1,1 bilhão de reais. O número que impressiona, dá manchete e até ilude. Mas ao mesmo tempo, a dívida do clube chegou a 2,5 bilhões de reais. Ou seja, mesmo gerando receita bilionária, o clube está operando no vermelho. E parece com gosto. Esse comportamento, quando isolado, ele até passa. Agora, quando vira padrão, é problema de gestão e com assinatura. E olha, o histórico é longo. Em 2010, a dívida era de 180 milhões de reais. Hoje, estamos falando de mais de 2 bilhões de reais. 10 vezes a mais. Ou seja, gastou mais do que devia e não resolveu nada. Detalhe, enquanto o clube afunda em dívida, o tema SAF, Sociedade Anônima de Futebol, entra e sai de pauta. Debatido nos bastidores, rejeitado por torcedores e gestores, a SAF já colocou nos eixos muitos times do Brasil. Será que seria a hora de estabelecer uma SAF no Corinthians? O Corinthians é uma associação civil sem fins lucrativos. Traduzindo, não tem dono. Não tem cobrança de resultados e se der errado, ninguém paga a conta. E isso era uma realidade de todos os times do futebol brasileiro até pouco tempo atrás. Isso já liga o alerta vermelho, porque quando você tem uma estrutura jurídica frouxa, sem responsabilidade patrimonial, sem cobrança de performance, quem paga o pato é a torcida, que vê seu clube sem grana, que muitas vezes não consegue montar um time estruturado, um time competitivo, e o resultado vai para dentro de campo. É tipo aquela festa que todo mundo vai, mas ninguém quer limpar depois, ninguém quer arrumar depois. E o problema é que, enquanto isso, a dívida cresce, o clube afunda, na grana e na grama. A associação é um modelo válido, sim, mas quando você mistura paixão, política e bilhões de reais em jogo, ele vira uma armadilha. E a governança passa longe. A guerra de interesses pessoais predomina. Os contratos muitas vezes servem a interesses políticos, pessoais, e a gestão muda de rumo o tempo inteiro, como quem muda de canal na TV. Imagina uma empresa onde o CEO troca de estratégia a cada 3 meses, contrata por impulso, empurra dívida sem estratégia jurídica. Numa empresa, esse cara, essa pessoa, provavelmente seria demitido antes do cafezinho esfriar. Esse problema de dívidas já aconteceu com diversos times do Brasil e acontece com o Corinthians, que se mantém porque tem algo chamado torcida, algo extremamente relevante. Se fosse uma empresa qualquer, seria impossível falar em crescimento sustentável, porque não tem plano. Algumas vezes, planos ruins, improvisos em outros momentos. O que mantém isso ativo, de verdade, falando de novo, é a torcida gigante e fiel, como em vários outros grandes times brasileiros. No Corinthians, tudo está estrategicamente estruturado para ser como é, dívida atrás de dívida, sem um direcionamento único, cada cacique puxando para um lado diferente sem seguir uma lógica única. Muitas vezes em descompasso com o que é melhor para o clube, para o futebol. É como ter um carro sedã de luxo andando no barro, só que com 10 motoristas agindo ao mesmo tempo. Um virando volante para a direita, outro para a esquerda, um pisando no acelerador, outro puxando freio de mão, um abrindo o teto solar, outro abrindo a porta, outro tentando calibrar pneu e por aí vai. Isso enquanto tem alguém ainda tentando acelerar mais ainda. Não funciona. E quando a diretoria muda, parece que o jogo zera. Não tem transição, não tem continuidade. Cada gestão parece uma nova temporada de uma série ruim. Repete os erros anteriores.
mas com menos audiência ainda. Uma estratégia societária eficiente pode evitar isso. Com estrutura de órgãos bem definida, estruturada e direcionada, como em uma SAF, por exemplo. Mas será que um time de futebol pertencer a alguém é um bom negócio? Me conta aqui nos comentários. Você que é fanático pelo seu time, gostaria que seu time tivesse um dono? As grandes empresas têm processos internos para quase tudo, desde quem pode assinar um contrato até quem aprova o cafezinho. Agora, olha para a realidade dos grandes clubes, como Corinthians. Decisões financeiras de milhões tomadas no grito, sem auditoria, sem registro claro. Isso é uma terra de ninguém. E quando ninguém responde, tudo pode. Compliance não é luxo, é necessidade. E o futebol precisa ter isso muito bem definido e muito claro. A quantidade de contratos mal explicados e sim mal feitos é absurda. Multas altíssimas, faltas de cláusulas de performance, passivos trabalhistas que muitas vezes não aparecem. Parece mais um campo minado do que um planejamento jurídico. Cada contrato mal pensado hoje é uma dívida ou um processo judicial amanhã. Talvez até seja do interesse de alguns que tudo isso seja exatamente como é. Só que na prática, isso pode virar um furo no casco de qualquer barco. E quando tem um barco com furo no casco, o barco afunda. E claro, tem a famosa herança maldita. Todo presidente entra falando dela, mas ninguém fala da herança que vai deixar e muito menos se responsabiliza por ela. Na iniciativa privada, gestor que causa prejuízo responde muitas vezes no seu CPF com bens pessoais. Em algumas hipóteses icônicas, até com a liberdade. No clube, sai dando tchauzinho e fazendo discurso para a imprensa. Sem consequência, vira zona. E onde não tem cobrança, a gestão temerária vira cultura. A accountability não é inimigo da gestão, é parceiro. Ajuda a fazer o certo e mostra que errar tem preço. A SAF, em algumas situações, é o caminho mais lógico para se ter uma estratégia unificada. Com a realidade empresarial, entrada de capital, estatuto empresarial e metas reais, a coisa muda de figura. Ou pelo menos deveria mudar de figura. Clubes como Botafogo, Cruzeiro e Vasco deram um passo. No caso do Cruzeiro, se não fosse a SAF, ele muito provavelmente não estaria de volta ao cenário nacional. Não é milagre, mas é SAF que permite algumas estruturações jurídicas muito inteligentes, como, por exemplo, a recuperação judicial. E eu tenho outros vídeos aqui no canal que explicam como é que funciona a recuperação judicial. Essa é judicial também. Mas entenda a recuperação judicial, de forma geral, como uma forma lícita de renegociação coletiva das dívidas. Cruzeiro, Curitiba, Chapecoense, Avaí, Sport, Náutico, Santa Cruz fizeram isso. O Corinthians finge que debate, mas tem muita coisa envolvida. E uma delas é a torcida entender que o time pertencerá a alguém. Será que a torcida quer isso? Isso é ruim? Depende, mas a alternativa de pertencer a apenas uma pessoa não é a única opção de uma SAF. Fica comigo, que eu já vou explicar isso melhor daqui a pouco. Mas antes, é importante dizer que transformar em uma SAF não é perder a alma. É garantir que ela continue viva pelos próximos 20 anos. Profissionalizar de uma forma jurídica a estrutura não mata a paixão, pode potencializar. Olhe para os clubes de futebol europeus. Ou para os times de basquete, de beisebol dos Estados Unidos, time de futebol americano nos Estados Unidos. A maior parte desses times tem donos, são empresas e são tratadas como empresas. Mas Franco, SAF é o único meio? De forma nenhuma. Mas pensar de forma empresarial é importantíssimo, para não dizer imprescindível. Veja o Palmeiras, por exemplo. Ele não é SAF, mas a gestão tem visão empresarial. E isso muda o jogo. Literalmente falando, o resultado vai para dentro de campo. Veja os títulos conquistados por Palmeiras e Corinthians nos últimos 5 anos. Agora vai dar porrada. Tratar time como empresa traz muita estratégia jurídica junto. Sobretudo, estratégia do direito empresarial e tributário. Veja, por exemplo, o que o direito empresarial poderia trazer. Um exemplo seria tratar o time como empresa, como estrutura societária, como uma sociedade anônima, por exemplo. Poderia também trazer auditorias externas e internas recorrentes e obrigar a publicação de resultados. Criar conselhos com poder real de veto e deliberação. Responsabilizar juridicamente os gestores, doa a quem doer. Separar patrimônio com inteligência, estádio, marca, imóveis. Organizar tudo de forma interessante e protegida. Fazer planejamento tributário, renegociar dívidas e utilizar dos meios legais como recuperação judicial
por exemplo. E olha que legal, você se lembra que eu disse que a SAF pertencer a uma só pessoa não seria a única opção? É isso mesmo. E se a SAF do Corinthians não pertencesse a só uma pessoa específica, mas aos próprios torcedores? E se os torcedores pudessem realmente participar da gestão, votando nos membros do conselho de administração e esses elegessem os membros da diretoria? Franco, isso seria possível? Seria, e ainda permitiria o clube colocar milhões, quem sabe centenas de milhões de reais em caixa para organizar o fluxo e ainda montar um timaço. Imagina só, um time que a torcida tem poder real, poder político real e não só pressão de torcida. E além disso, um time com centenas de milhões de reais a mais no caixa. Isso é possível se a SAF, por exemplo, realizar um IPO, quer dizer, negociações na Bolsa de Valores. Essa é uma estratégia jurídica adotada por grandes empresas e também por grandes clubes de futebol no mundo, como Tottenham, ou ainda mais perto de nós, como Colo-Colo ou Universidade Católica, ambos do Chile. Utilizar o direito como estratégia de desenvolvimento é um caminho excelente. Tá certo que muita gente utiliza a bagunça jurídica como estratégia, mas um dia isso não vai ter como continuar. Um dia vai ser necessário organizar. E talvez, quando esse dia chegar, talvez não tenha mais como organizar. Talvez não tenha mais como mudar aquela realidade. Mas, óbvio, estou citando times grandes. Mas estratégias jurídicas como essas podem e devem ser utilizadas por pessoas físicas e empresas de qualquer porte, do pequeno ao grande porte. Você que está assistindo pode estar passando por várias situações, pode estar endividado, pode estar saindo de uma crise financeira, pode estar com dinheiro que você nem sabe onde colocar mais, como nosso amigo aqui. Você provavelmente não tem um estádio. Talvez nem tenha um centro de treinamento, mas tem seu negócio, tem sua vida. Isso não importa. Em qualquer dessas hipóteses, eu te pergunto, como você está se preparando em relação ao que você tem hoje? Se você tem dívida, você está negociando elas ou está jogando para debaixo do tapete, está colocando em nome de outra pessoa, achando que isso vai resolver? Se tem um negócio, você tem acordo de sócios, porque no fim do dia, o que quebra a empresa não é a concorrência, é a gestão. Além de algumas outras crises que eventualmente venham acontecer, mas é a gestão que faz uma empresa quebrar. Se hoje bater na sua porta um investidor, ou pior, um juiz, você está com a casa arrumada? O Corinthians é só um exemplo grande de um problema que afeta empresas pequenas todos os dias. Desorganização jurídica e falta de responsabilidade na gestão. Se você quer aprender a construir, proteger e escalar seu negócio com base jurídica, estratégia e com visão de futuro, se inscreva aqui, agora mesmo. E fique de olho, quando esse canal bater 100 mil inscritos, algo que eu estou preparando com muito cuidado vai acontecer. E quem estiver aqui vai sair na frente, hein? Então se inscreve desde já. Aqui a gente fala do direito com leveza, mas com seriedade, porque o problema, muitas vezes, pode ser resolvido por criatividade jurídica. A diferença entre um clube e uma empresa é que o clube empurra, a empresa quebra. Não deixa de acompanhar a playlist que está aparecendo aqui. Se você é uma pessoa ambiciosa, e eu acredito que seja, que está construindo patrimônio ou que já construiu e não quer fazer nada de errado no aspecto jurídico, e muito pelo contrário, quer aproveitar as melhores estratégias jurídicas, assiste essa playlist que ela vai trazer muita informação organizada, gratuita e sem você precisar pesquisar mais no YouTube. E aproveita e se inscreve desde já aqui para você estar atualizado das melhores estratégias jurídicas para proteção patrimonial. Te vejo no próximo vídeo.